Salve doutores! Meu nome é William Reis, sou o criador aqui do Escola de Holders e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre notícias políticas e como que isso vai estar impactando nos nossos investimentos ali no nosso dia a dia, tá bom? Tanto no curto prazo quanto no longo prazo, então vai ser um vídeo aí bem interessante e aí, acima de tudo eu vou trazer um conceito aqui para vocês de expectativa menos a realidade e esse conhecimento vai ser bem interessante para vocês aí no dia a dia como investidores, tá bom? Doutor, estou gravando esse vídeo aqui no dia 9 de março, tá bom? E aí no dia 8 de março teve lá uma decisão do ministro Fachin, lá do STF, né? E aí teve todo um reboliço político, né? Isso daí acaba que agora o Lula vai poder concorrer às eleições de 2022. Mas enfim, eu não quero ficar pautando aqui o nosso vídeo em política em si, porque eu não me interesso por política, eu não gosto, eu não quero saber de nada disso, entendeu? Só que aí isso daí impacta os nossos investimentos e aí eu quero trazer para vocês como pensar nessa situação para poder vocês tomar as suas próprias decisões, tá bom? E aí é o seguinte, já se inscreve no canal e curte o vídeo, porque eu sempre esqueço de pedir isso no começo do vídeo, aí chega no final você sai e não se inscreve nem curte, tá? Então curte aí, dá aquela moral pra gente e se inscreve também, que aí você vai estar ajudando muito aqui a escola, tá bom? Doutor, é o seguinte, o conceito principal que eu quero trazer no vídeo aqui de hoje é esse daqui para vocês, tá? Expectativas menos realidade. Então, os mercados, de uma maneira geral, eles tentam sempre criar ali alguma expectativa para poder ganhar dinheiro em cima dessa expectativa que eles estão criando, né? Porque se de fato se concretizar, eles ganham dinheiro, senão eles vão errar ali aquela tese de investimento, tá? E aí as expectativas e menos a realidade é isso que faz com que muitas das vezes o curto prazo se movimente, né? Então fica sempre com isso na mente, expectativas menos a realidade. E aí quando eu falo mercados, eu estou me referindo ali aos investidores institucionais, que são ali os grandes fundos de investimentos, tá? Que vai fazendo ali seus investimentos, os grandes investidores ali, as pessoas bilionárias que vai estar ali movimentando ali a economia como um todo, né? E aí esse pessoal tem que ter toda uma tese de investimentos, porque quando eles vão investir é um volume muito grande de uma vez, né? Então acaba que isso daí faz com que eles tenham que estudar mais ali as posições que eles vão montar para poder ganhar dinheiro com isso, porque se perder também perde demais, tá? E aí olha só, nesse momento que a gente está passando, o Brasil, a gente está sem expectativa, não sabe muito o que é que vai acontecer no futuro e a gente vai discutindo ao decorrer do vídeo, tá? Mas e para ficar mais claro, mais forte na mente de vocês essa questão de expectativa menos a realidade, vamos pegar aqui um exemplo, tá? Vamos aqui no Bitcoin. Nesse momento que a gente está passando todo esse problema econômico no mundo, problema de saúde, né? Os governos, de uma maneira geral, eles estão ali imprimindo muita moeda, baixando ali a taxa de juros no máximo que dá, tá ficando muito local no 0 a 0, né? Por quê? Para poder incentivar a economia. Só que na hora que você começa a imprimir dinheiro, joga na economia, baixa demais a taxa de juros, isso daí causa inflação. Causando inflação, o papel, ele passa a valer menos, né? O dinheiro, então, vale menos. Então, o que os mercados viram com isso daí? Um pouco antes, vai ter inflação, então o Bitcoin provavelmente vai subir de preço. Então vamos começar a comprar o Bitcoin. Isso antes do Bitcoin dar essa disparada, né? Então começa uma corrida para o Bitcoin, o que que acontece? Começa a subir o preço do Bitcoin. Então vamos aqui no nosso TradingView. Olha aqui, trouxe aqui o Bitcoin para a gente, ó, o BTC está sendo negociado nesse momento aqui, ó, 54 mil dólares, né? Então veja só a subida que deu. É o rally que a gente fala no mercado, né? Olha só, de 2020 para cá subiu muito forte. Por quê? A expectativa que as pessoas tiveram, né, os mercados. Então, quem teve essa expectativa conseguiu acertar essa tese de investimento, que de fato subiu muito ali o Bitcoin, né? Aí eu vou trazer para vocês aqui um exemplo do Itaú, tá? Esse exemplo aqui é fictício, não é real esse dado aqui, mas só para você entender essa questão de expectativa menos realidade. Seguinte, no ano de 2020 o Itaú fechou com um lucro de 15 bilhões ali de reais, tá? Suponhamos que no começo de 2020 o mercado como um todo criou uma expectativa de que o Itaú ele fosse ter um lucro de 17 bilhões. E aí veio 15 bilhões. Então veja que a realidade veio menor do que a expectativa. E aí as ações começam a cair. Ué, William, mas teve 15 bilhões de lucro e a ação está caindo. Por quê? Porque para o mercado foi um prejuízo de 2 bilhões, né? Porque ele projetou 17 e a realidade veio 15. Então essa questão aqui de expectativa menos realidade vai ditando muito ali os preços dos ativos, né? Então os grandes fundos eles criam ali algum tipo de expectativa, montam uma tese de investimentos e começam a aplicar. Se na realidade bater, eles vão ganhar. Se não, eles vão e perdem. Então o mercado ele está sempre tentando se antecipar ali aos fatos que vão estar acontecendo, tá bom? E aí nesse momento a gente está falando que o Brasil ele está sem uma expectativa porque o nosso país ficou muito instável, né? Ele já vem instável aí com a notícia de ontem
cambaleou um pouco mais, tá? E aí fica difícil da gente conseguir prever algo ali no futuro. O que a gente consegue saber é que vai ter muita volatilidade, até essa expectativa começar a se ajustar, tá? E aí a gente vai ver aqui alguns dados macroeconômicos para a gente estar estudando, alguns indicadores. Aí, por exemplo, vamos aqui ver a questão aqui do dólar, tá? Nesse momento o dólar está sendo negociado aqui, ó, a 5,81, né? Então veja que esse negócio não para de subir. Ontem chegou a bater quase 5,90, né? Então veja que é um negócio complicado, né? Porque quando o dólar sobe demais, todo mundo, sem exceção, fica mais pobre, né? Todo mundo que está aqui no Brasil que vive em real. E aí com o dólar subindo demais, gera inflação. Gerando inflação, isso de força com que as taxas de juros elas tenham que subir, porque o governo vai ter que subir essa taxa de juros para segurar a inflação, né? Então acaba que fica complicado, porque quando sobe a taxa de juros, é ruim para a economia também, porque você vai correr risco com o seu dinheiro, sendo que você pode botar ali no Tesouro Selic e não correr risco de nada, né? Então acaba que é um negócio muito complexo, né? E aí se a gente vir aqui para a parte de taxa de juros, eu até deixei aqui também, olha só, se você quiser pesquisar por conta, bota esse código aqui, ó, DI1F, aí ó, 24, 25, 27, para você ver como é que está o juros futuro, né? Esse juros futuro é a taxa Selic ali no futuro, que a gente está tentando ver, né? Então se a gente ver aqui no investing.com, a gente tem aqui, ó, dados atuais, um mês atrás e um ano atrás, como é que estava esse indicador de juros futuros, né? Então veja que o atual, que é esse roxinho aqui, ele está ali na casa dos 8%, olhando para 10 anos, e um mês atrás estava 7,77. Um ano atrás, o mercado projetava que daqui a 10 anos a taxa de juros que hoje está em 2% estaria em 7,13, né? Então veja que a curva abriu, como o pessoal fala aí no mercado. Então o risco também do país aumentou, né? E aí se a gente vê aqui nos outros países da América aqui que fazem vizinhança com a gente vê quanto que eles estão pagando ali pelo título deles. Olha só, a Argentina está pagando ali 40% pelo título público deles, né? Só que aí a Argentina está passando todo um problema aí econômico, político, e aí está complicado, por isso que essa taxa está muito alta, né? Se a gente vê aqui no Brasil, ó, 2,30 no curtinho prazo, né? Ó, 3 meses. Se a gente vem aqui para o Canadá, fechar aqui essa propaganda, olha só, pagando 0,09, né? Então não está pagando quase nada. O Chile aqui, ó, pagando 0,3. Aí, ó, Colômbia já está pagando 2%, já está mais próximo ali do nosso país, né? A questão de taxa de juros. Aí, ó, o México, por exemplo, o México está pagando 4,15 ali a taxa de juros do governo dele, né? Que é como se fosse a Selic deles. Então perceba que o grande investidor ele vai olhar quem está pagando mais, né? Porque para ele é tudo uma coisa só, é tudo país emergente. Aí ele vai olhar aqui México pagando 4,15 e Brasil, com toda essa confusão, está pagando 2. Então, vou para o México, né? Vou colocar o dinheiro lá. Então acaba que com toda essa conjuntura que a gente está vivendo, o dinheiro estrangeiro nem entra no Brasil e o pouco que tem aqui começa a sair, força mais ainda o dólar para cima, né? Então veja que diante desse cenário é difícil que o dólar caia, né? Diante disso tudo que a gente está discutindo aqui, aí pode acontecer que, sei lá, amanhã sai algum fato relevante e aí o dólar começa a voltar de novo e aí começa a cair. Então a gente não sabe muito bem o que vai acontecer para frente, mas a gente sabe que vai ter volatilidade, porque aí eleição já é ano que vem. Então a gente não sabe muito bem como que o governo atual vai começar a reagir. Será que ele vai ser mais populista para poder angariar votos e ser reeleito? Mas e se ele for mais populista, acaba que a questão da dívida pública está alta e vai aumentar mais ainda. Para o mercado decidir é ruim. Será que o governo vai conseguir aprovar as reformas? Mas será que ele vai querer aprovar? Porque às vezes essas reformas vão mexer em pontos ali impopulares. Será que ele vai querer fazer isso sendo que ano que vem tem eleição? Quem será que vai ganhar ano que vem? Então começa a ter todo um problema aí que a gente está vendo, e aí a gente não sabe o que vai acontecer. Então vai ter muita volatilidade. Então é bom que você nem fique olhando demais aí para o mercado, faz seus investimentos, senão você vai ficar doidinho, porque no curto prazo não tem como saber o que vai acontecer, né? Eu estou passando aqui para vocês um cenário macro, mas tipo, eu não sei o que vai acontecer no futuro e ninguém também sabe, tá? Quem fica falando que vai acontecer isso ou aquilo é porque tá chutando. A gente viu aqui que é complexo, qualquer variável que muda tudo, né? Então é complicado. Então, olha só, se você que acompanha aqui o Escola de Rodas, já sabe que a gente tem um foco ali de longo prazo. Esse curto prazo, eu pessoalmente eu não gosto tanto de ficar olhando, eu não ligo muito. Eu só estou olhando essas coisas porque eu trabalho com isso, mas quando eu tiver com a independência financeira, eu não vou ficar acompanhando política, eu nem gosto de política, né? Então, olha só, foca nos fundamentos ali da sua empresa. Se a empresa é boa,
ela vai passar por esse momento. Então eu peguei aqui um exemplo do Itaú, né, para passar para vocês, mas isso serve para os bancões e várias outras empresas. A gente tem um monte de análise. Procure que você vai ver, olha só, desde 2004 o Itaú tem lucros ali, ó, crescentes, tá? Eu não estou indicando Itaú, é só um exemplo aqui para vocês. Pode pegar aqui Bradesco também, ó, vamos pegar aqui, ó, Bradesco. Aqui, ó, o Bradescão também é a mesma coisa, sempre dando lucro. Então, olha os fundamentos ali da empresa, olha aqui, ó, sempre dando lucro. Vamos pegar aqui um small cap aqui, ó, DPV. Pegar aqui, ó, Odontoprev. Então veja que as empresas que têm bons fundamentos, eles tendem a passar aí por esses momentos de crise. Então foca nos fundamentos da sua empresa. Eu não estou recomendando aquelas empresas, tá? Foi só um exemplo que eu passei para vocês. Estuda a empresa, analisa melhor. Mas o que eu quero passar para vocês é que se você investir em empresas ali boas, elas tendem a conseguir passar por esses momentos e aí daqui 5, 10, 15, 20 anos, a cotação atual vai seguir os fundamentos. Então, se a empresa dá lucro, cresce o patrimônio deles, é natural que o preço da ação também acompanhe. E aí, com o tempo, a ação vai subindo de preço e também a empresa vai te distribuindo dividendos. Então, você tem ganhos ali nas duas frentes, tá bom? Então, olha só, no longo prazo, o que sustenta os seus investimentos são os fundamentos. Ter boas empresas. No curto prazo é loucura, como a gente está vendo aí, beleza? Tente criar também ali ó, várias formas de monetizar. Então, às vezes você trabalha com uma coisa, tenta criar uma outra fonte. Aqui, por exemplo, no YouTube, os ganhos são feitos ali em dólar, tá? Então, aquela propaganda que você vê antes de começar o vídeo e no final, às vezes no meio do vídeo também, aqui dali gera dólar para mim que estou produzindo esse tipo de conteúdo. Então, se o dólar sobe demais, é ruim para mim, porque eu fico mais pobre, você também, porque a gente vive em real, né? Só que eu tenho uma proteção natural, porque eu ganho em dólar, tá? Então, acaba que se o dólar sobe demais, eu também ganho mais. Então, crie outras fontes de renda para você aí. Eu não sei, cada um tem ali as suas guerras, né, suas características aí, mas tenta criar outras formas para você não ficar dependendo aí de uma única fonte de renda, tá? E aí é bom também que você comece dentro do seu tempo a começar a internacionalizar ali seus investimentos, botar um pouquinho de grana ali em dólar, tá? Mas lembrando sempre, de acordo com as suas características. Vou deixar aqui um vídeo que eu falo para de seguir dicas, tá? Que aí eu trago para vocês mais aprofundado essas questões. Isso. Não adianta você querer ir na doida lá para fora. Você tem que já ter conhecimento, já tem que ter uma experiência, um tempo aqui investindo. E aí você começa a diversificar ali seu patrimônio, tá? Para poder você se proteger, porque não custa nada esse pessoal aí, do nada ver que o dólar está subindo demais e vai lá e aumenta o IOF, por exemplo. Aí daqui a pouco para você tirar dinheiro aqui do país, você vai ter que pagar muita taxa, né? Então é complicado isso daí, então é bom você estar sempre diversificando para estar se protegendo, tá bom? Doutores, esse vídeo aqui não tem viés político nenhum, tá bom? Nem gosto de política, como eu falei para vocês, não defendo política de nada. Quando eu era mais novo até que eu gostava dessas coisas, e hoje em dia eu não ligo mais não, tá? Então espero que você tenha gostado do conteúdo. Volto a dizer, não tem viés político nenhum, tá? Porque sempre vai ver um cara chato e ficar falando besteira. Relaxa, porque isso aqui eu não tenho posição política nenhuma. E doutores, muito obrigado por quem ficou até aqui. Cordial abraço para todos vocês. Se inscreve aqui no nosso canal, curte o nosso vídeo. Se você gostou aqui desse conteúdo que eu trouxe para vocês, se puder compartilha também aí com seus amigos, tá? Que aí vai estar ajudando demais aqui a nossa escola, beleza? Doutores, cordial abraço para todos vocês. Fui!